Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas, principalmente as aparições apocalípticas e modernas, tá, gente? Mas eu quero fazer um questionamento aqui ainda sobre a polêmica gerada no dia de ontem. O padre, deixa eu só ver o nome dele, eu sempre esqueço, é o Lucas Rafael Fôlego, né? Ele criou uma polêmica desnecessária. Eu não sei, né, qual é o sentido de tudo isso, qual foi a intenção do padre, tá? Eu ainda não fiz uma pesquisa sobre esse padre para saber qual é a linha de pensamento dele. Me parece que ele deve ser de uma linha radical tradicionalista. E ele gerou essa polêmica, ele fez um vídeo que hoje está como não listado, tá bom, gente? Tá aqui, ó, prestem atenção. O vídeo dele está como não listado, ou seja, só aquele que tem permissão consegue assistir o vídeo agora, tá? E ele diz que foi a Roma e voltou triste porque lá em Roma ele percebeu que alguns versículos bíblicos estão sendo retirados da Bíblia, tá? E é claro, por exemplo, o vidente de Anguera já buscou essa informação, essa fake news, tá, gente? É uma fake news do padre, infelizmente. Buscou essa informação para fazer uma catequese em cima disso e mostrar que algumas revelações dessa falsa aparição de Anguera estão se cumprindo, tá? O que acontece? Esse padre, assim como todos os outros padres, com certeza ele fez um seminário, estudou teologia, filosofia, e ele sabe o porquê algumas versões bíblicas e católicas, tá? Tem essa diferença de versículos. Ele sabe o porquê. Apenas ele gerou uma polêmica, como se hoje o Vaticano, né, hoje com o Papa Francisco, estivesse trabalhando para modificar a Bíblia. Isso não existe, infelizmente, alguns youtubers aí começaram a espalhar isso também, tá, gente? Não é verídico, é uma coisa muito normal. Aliás, principalmente, né, para quem está dentro do clero, isso é muito normal, porque cada versão bíblica ela é feita em cima de um manuscrito. Tá? Nós temos vários manuscritos dos primeiros séculos. Eu já coloquei no vídeo de ontem os Sináiticos, por exemplo, tem o Alexandrinos, tem o Vaticanos, tem vários manuscritos, né? Nós temos a Peshitta, tem, né? E tem vários manuscritos e infelizmente, tá? Para quem não gosta, tem diferença de um manuscrito para o outro. Por exemplo, cara, tem no Apocalipse 13 tem um manuscrito que o número da besta não é o 666, é 616, exatamente porque o nome de César Nero, né? A contagem é diferente do latim para o grego. Então tem essa diferença por causa da tradução, por causa da língua, e em nada prejudica, né, a Bíblia Sagrada, tá? Mais uma vez, eu não sei qual foi a intenção desse padre. Se foi gerar polêmica, e como eu falei, né, ele tá errado, tá, gente? Ele tá errado, tanto que hoje o vídeo tá como não listado lá no canal dele. Já levantaram algumas dúvidas sobre o padre também, se realmente ele é padre ou não. Eu não vou entrar nessa questão agora, tenho muito mais o que fazer da minha vida, tá? Mas eu peço para os youtubers principalmente, né, antes de divulgar uma notícia, por favor, dá um Google, faz uma pesquisa, tá? E não é pertinente a dúvida, principalmente do leigo, é pertinente porque, né, a versão Ave Maria tem versículos que não tem, por exemplo, na versão CNBB. É por causa do manuscrito. Qual foi o manuscrito que aquela editora buscou? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você entrar no site do Catholic, aqui ó, no Catholic.net, que tem várias versões bíblicas, né? Só vou entrar no primeiro versículo que ele citou, que é Mateus 17, 21, que diz assim, ó: quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força da oração e do jejum, tá? Se você pegar, por exemplo, a versão Pueblo de Dios, você vai ver que não tem nessa versão. E essa Bíblia é muito antiga. Essa versão aí, ela foi, né, feita antes, por exemplo, do Papa Francisco, antes de, né, tem versões bíblicas de 81, de 82 que já não tem, né, o versículo 21. Por quê? Alguns manuscritos não tem esse versículo, tá? Se você pegar, por exemplo, aqui a Septuaginta, você vai ver que está entre colchetes aqui o versículo 21, na Septuaginta.
não tem esse versículo também, tá? Tá entre colchetes ali que por que tem o colchetes? Mostrando que em algumas versões tem uma informação a mais ali, em outras não, tá bom? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia latino-americana, ela já vai colocar entre parênteses esse versículo 21, e com certeza na Bíblia vai ter um asterisco. Lá nesse asterisco você vai na nota do rodapé e você vai ver que vai ter uma explicação do porquê tá entre parênteses esse versículo, tá? E assim, outras versões também, tá, gente? Então, é uma polêmica desnecessária, tá? Eu não sei qual é a intenção desse padre, me parece que ele tentou levantar a bola para algum sedevacantista cortar. E essas Bíblias que eu coloquei aqui, todas elas, né, não são de agora. E eu já peguei algumas versões de 81, de 82, quando o pontificado era de São João Paulo II. Então, assim, eu peço para você que é youtuber, se você vai fazer um vídeo sobre isso, sobre essa polêmica que esse padre levantou, por favor, faça uma pesquisa. Não diga simplesmente que o Vaticano, né, ou que a igreja está retirando versículos da Bíblia. Porque na cabeça, se você ver os comentários embaixo dos vídeos, tanto do padre como do YouTube, o vidente de Anguera profetizou que isso ia acontecer. Só que isso já acontece antes da tal profecia, né, de Nossa Senhora de Anguera. Isso já acontece desde os primeiros séculos. Como eu falei, gente, você tem os principais manuscritos que nós conhecemos, os sináiticos, o Vaticanos e os alexandrinos, né? Todos eles têm algumas diferenças entre os versículos ali. O texto na época não era dividido em versículos, né, em capítulo, mas tem uma diferença aqui, uma diferença ali. Isso acontece desde os primeiros séculos. Não está acontecendo agora com a igreja moderna, que o Papa Francisco está tentando destruir a igreja, como alguns radicais pensam por aí, tá? Estão querendo jogar isso aí nas costas do Papa Francisco. O vidente de Anguera já jogou isso aí nas costas do Papa Francisco, do Victor Fernandes, e essas Bíblias, essas edições, não são de agora. A maioria, tudo do pontificado de São João Paulo II, gente. Então, se você vai fazer um vídeo, por favor, se você faça um vídeo sobre esse assunto, então mostra de quando é a versão bíblica, quando ela foi, né, publicada. Porque todo mundo está pensando que está se cumprindo a tal da profecia de Anguera, que profetizou que a Bíblia ia ser mudada, o catecismo também. Tá um monte de comentário, não tem nada a ver com essa revelação dessa falsa aparição. Você vai pegar uma Bíblia de 81, de 82, a aparição começou em 87, gente. Pelo amor de Deus, abra os olhos para o que está acontecendo. E como eu falei, se o padre tivesse correto, ele não teria colocado o vídeo como não listado, tá, gente? Ele não teria feito isso. Então ele sabe que ele criou uma polêmica desnecessária, porque um padre que fez seminário sabe que isso existe, essa diferença. Qualquer pessoa que faz exegese, que faz teologia, que estuda isso como eu há 17 anos, eu já me deparei com isso lá em 2007, gente. Né? Quando você pega uma Bíblia CNBB, tem versículos entre colchetes. Aí tem a explicação embaixo do porquê. Então eu já me deparei há muito tempo com isso. Mas tem o católico mais humilde, o católico que não tem, né, esse estudo e não faz pesquisa. Claro que ele não sabe. Então quando você vai passar uma informação para esse católico leigo, então passa a informação correta. Passa a informação correta. Que isso sempre existiu. Essas versões bíblicas sempre existiram, né? E a maioria dessas Bíblias foram publicadas antes do pontificado do Papa Francisco, gente. Então passa a informação correta, pelo amor de Deus. Não gere uma polêmica desnecessária. Isso aqui ninguém está mudando a palavra de Deus, ninguém está escondendo nada. Até porque quando a Bíblia, né, ela é feita em cima de uma versão, de um manuscrito que não tem esses versículos, a própria editora coloca o versículo no rodapé mostrando que em outros manuscritos tem aquele versículo. Qual que é o problema nisso tudo? Tá? Só alimentou o ego do vidente de Anguera. Só. E eu, sei lá, eu estou tentando descobrir se o padre, né, Lucas Rafael Fôlego, quiser fazer um vídeo explicativo mostrando, né, para pelo menos quem tem esse conhecimento, qual foi a verdadeira intenção dele. Cara, eu ficaria agradecido, sinceramente. Eu ficaria agradecido, viu, padre? Porque
O vídeo que o senhor fez, o senhor merece uma repreensão do bispo, tá? Porque o senhor disse que foi a Roma, voltou triste porque percebeu que alguns versículos estão sendo retirados da Bíblia. Você não falou qual é a Bíblia, qual versão, de qual editora e de quando foi publicada essa Bíblia. Você não falou. Você tem que mostrar tudo isso, tá? A única coisa que você fez foi garantir o ego dos sede vacantistas e do vidente de Anguera, tá? É lamentável, tá? E os youtubers também que estão divulgando isso, pelo amor de Deus, divulga a notícia correta, tá? Isso não está acontecendo agora no pontificado do Papa Francisco. Isso já acontece desde os primeiros séculos e infelizmente é assim. Tem que aceitar que dói menos. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.